começo, na verdade, lá em 2017, 2018, quando a Scania decidiu trazer os veículos a gás para o Brasil, e isso faz parte da jornada da Scania, quando em 2016 ela decidiu liderar essa transição com o ecossistema Um Futuro Mais Sustentável. Em 2018 nós trouxemos os primeiros veículos a gás, esses veículos a gás começaram a ser entregues em 2020 e naturalmente durante toda essa jornada a Scania construiu grandes parcerias com distribuidores e produtores para desenvolver os chamados corredores azuis. Qual que foi a finalidade dos corredores azuis? De fato, trazer ao segmento de transporte a possibilidade do uso do gás. E com isso construímos os corredores, evoluímos em 2024, quando trouxemos o nosso veículo X-Gás, com maior range, chegando a 650 km de autonomia, permitindo que a gente expandisse esse transporte para o interior do país. Qual que é o grande passo que a gente dá hoje? A Scania já comercializou até 2024 mais de 1.400 unidades e tem só em 2025 o objetivo de vender outras 1.000. Ou seja, vamos quase que dobrar o volume vendido em 5 anos. E a parceria que a gente apresenta hoje aqui na Scania com os nossos colegas da Gás Verde, da Urca, é na verdade a transição de fato acontecendo quando o biometano passa a ser aplicado no transporte. Então a gente oferece veículos com manutenção através do nosso sistema de locação, e ele pega esse veículo, inclui a molécula de biometano e oferece aos seus clientes. Então, quando a gente fala em descarbonização, de fato, é o veículo que foi lançado em 2018, ganhamos maturidade e parcerias ao longo desses últimos 5, 6 anos e agora a gente avança no próximo passo, que é o biometano aplicado ao transporte. Bom, está primeiro falar que a frota no Brasil, a diesel, é gigantesca, né? Então o tamanho da oportunidade aqui para a gente descarbonizar é uma das maiores do mundo. Mas falando em capilaridade, hoje o Brasil ele tem um transporte e distribuição de gás natural só na costa. Você pega os gasodutos, o máximo que ele chega é até o interior de São Paulo, um pedaço de Minas. Então quando a gente consegue ter uma produção de biogás descentralizada, e a gente fala de agro a partir de dejeto animal, a partir da usina de etanol ou de aterro sanitário, que tem lixo em todo o Brasil, cada aterro sanitário, cada ponto de lixo, cada produtor rural, para nós é um potencial gerador de biogás. Onde tem biogás, a Gás Verde pode ir lá e transformar em biometano. Então eu diria que hoje o Brasil tem o potencial de, em todo o estado do Brasil, a gente tem produções de biometano que a gente possa fornecer para frotas que antes deveria ser a diesel. Gustavo, hoje tecnicamente a gente não tem muita diferença entre o caminhão a gás e o caminhão a diesel. Ele vai compensar muito para os nossos clientes quando você tem ali metas de redução de CO2. Esse é um dos primeiros detalhes. Quando você tem a inserção do biometano nesse motor, você pode ter uma grande redução. A gente sempre fala em 90% de CO2. Tá. Tecnicamente, agora falando do produto, a questão de composição, quando a gente fala em PBTC, a gente pode, agora com o aumento da 1 tonelada do eixo dianteiro, a gente tem esse acréscimo de 1 tonelada. Esse acréscimo de 1 tonelada permite que tecnicamente o produto a gás, que tinha uma tara ali por conta dos mochilões inseridos de torno de uns 500 quilos mais pesado. Com esse aumento da 1 tonelada, o nosso transportador ele passa a ganhar aí em torno de meia tonelada de carga líquida. Então, tecnicamente não existe mais penalidades entre uma solução a gás e a solução a diesel. Outro item muito importante foi que em 2023 a gente teve o aumento da legislação de comprimento, passando para 19,30. Isso faz com que toda a nossa solução a gás você possa fazer o atrelamento de qualquer composição, inclusive da maior carreta, que é a carreta de 30 pallets, que tem ali 15 metros e 40, então você consegue atrelar nesse veículo. Resumindo, tecnicamente, motor, você tem um motor com alto torque, motor de 460 cavalos, 2.300 Nm. A caixa de câmbio é exatamente a caixa de câmbio que a gente tem e equipa nos veículos super, então trata-se da caixa de câmbio G25 com um retarder com mais torque de 4.700. Eixo traseiro é o nosso eixo traseiro também da linha diesel, o nosso R885, que tem um CMT de 78 toneladas. Então, tecnicamente, aqui a gente tem bastante vantagens. E você tinha me perguntado tecnicamente qual a diferença do diesel e do gás. Hoje, para o nosso motorista e cliente, é a redução do ruído. Você tem 20% a menos ali de ruído quando comparado com a solução a diesel. Isso é muito importante para ambientes aí urbanos, principalmente em períodos noturnos.
Sem dúvida, a Scania acredita que realmente o gás tem potencial de representar entre 5% e 10% da produção da Scania no Brasil. Isso significa que nós vamos crescer a passos largos, e se pensar que o Brasil já é naturalmente verde, com grande potencial, e se falarmos apenas do gás, tem a possibilidade de substituir até 70% da frota brasileira, é muito grande a possibilidade que nós temos hoje de expandir o gás como sendo uma das opções em substituição a diesel no Brasil. O crédito de carbono, Gustavo, é uma baita iniciativa onde você financia projetos que reduzem a emissão de carbono no planeta para poder estimular esse mercado. Mas o crédito de carbono geralmente ele é utilizado por alguém que carbonizou, que gerou algum tipo de poluição no planeta e quer descarbonizar aquele ponto. E quando a gente usa um combustível renovável, a gente evita que esse carbono venha para o planeta. Então o que acontece? Quando um caminhão deixa de usar diesel e passa a usar biometano, ele evita uma pegada, porque ele já está usando um combustível renovável. Então quem faz isso não precisa comprar o crédito de carbono para poder recompor aquele carbono que ele tinha emitido. Eu acho que foi muito assertiva a legislação em 1 tonelada a mais no eixo dianteiro. Isso porque aonde a gente tem espaço no veículo para a gente colocar os cilindros, ou então que seja, a legislação não é válida apenas para o gás, embora beneficie muito o gás, mas essa legislação é válida para elétricos, híbridos fuel cell, então são vários tipos aí alternativas de combustíveis. Mas quando a gente fala no gás, o mochilão ele basicamente incide o peso ali no eixo dianteiro. Você ter esse aumento de carga no eixo dianteiro era fundamental para a gente. Sem falar que em outros países é muito comum você ver limites no eixo dianteiro muito maiores, chegando em alguns países aí em torno de 9 a 10 toneladas. Então a gente era muito penalizado quando a gente fazia a distribuição de cargas entre os eixos traseiros e dianteiros. Mas de qualquer forma, essa 1 tonelada no eixo dianteiro ela vale para toda a composição. Então o cliente nosso que hoje equipa esse veículo com a carreta 4 eixos, você tem um PBTC de 58,5 toneladas, essa solução no gás passa a contar com 59,5. Carreta 3 eixos que no diesel é 48,5, no gás você passa a ter 49,5 toneladas. Bom, a Scania é um parceiro muito importante da HG há muitos anos. A gente já utiliza cavalos a biometano desde 2020 nessa operação, rodando mais de 100 mil km por mês. Então, sem dúvida, escolher a Scania não foi uma escolha muito difícil, porque além disso, ela é hoje o principal supridor com caminhões já homologados para usar biometano no Brasil. Quando a gente começou a comprar esses caminhões, eles tinham em torno de 40% de custo superior ao diesel, e hoje são valores muito próximos ao do diesel. Então, essa escolha foi muito fácil para a gente. Além disso, a gente conseguiu ter um contrato com a Scania, onde o caminhão já vem com toda a manutenção incluída durante toda a vida dele. Então o cliente nosso hoje, que eu já vou explicar como é esse cliente, ele só vai precisar trocar o pneu do caminhão. E como é que é a dinâmica, Gustavo? A gente aluga da Scania, a HG aluga da Scania um caminhão já com manutenção e subloca para o cliente a solução completa, onde chega o caminhão com manutenção, com combustível descarbonizado, na garagem do cliente ou num ponto de abastecimento que atenda à demanda dele, sem perder a autonomia de entrega do produto. Tá, e o TCO então é uma coisa que já está bastante equilibrada. Contra o diesel já está muito próximo, e quando você inclui as questões das metas de redução que os grandes clientes têm hoje de pegada de carbono e a compra de crédito de carbono, outros projetos que teria que fazer para compor esse quadro dele de redução de carbono, evitar a pegada com biometano hoje já é tão competitivo quanto usar o diesel. Sem dúvida nenhuma, embora a Scania desenvolve há mais de 10 anos o gás na Europa, o potencial do mercado brasileiro é muito grande. Então, por mais que tenhamos distâncias continentais, é muito importante que mercados com alto volume de veículos proporcionem para a Scania o desenvolvimento da fábrica local, sendo o hub não só para a produção para o Brasil e para a América Latina, mas para exportar os motores para o mundo. Então a Scania escolheu o Brasil, dentre as suas 4 fábricas globais, como sendo a principal montadora que vai produzir, exportar e entregar ao mercado nacional veículos a gás.